Atenção, finalmente, as mulheres estão vindo pro lado do bem, estão desaprovando o governo Lula. Que me desculpe a nossa querida Ana Hering aqui, mas a gente sabe do Quest. 57% desaprovam o governo Lula e 40% aprovam. Pela primeira vez, católicos desaprovam o governo mais do que aprovam, e há empate entre os que têm até ensino fundamental. No Nordeste, a aprovação voltou a ser maior que a reprovação, margem de erro de 2 pontos. Ou seja, o Nordeste, né, acho que talvez, vamos jogar aqui as hipóteses, talvez por conta das medidas populistas recentes do Lula, que buscam, vamos dizer, segurar o público do Nordeste dele. Ele tá parado pra pensar isso? Todas as medidas que o Sidônio vem tomando, as medidas populistas, vão na linha de proteger esse eleitorado coração do PT, que é o eleitorado que permite que o Lula já vá pro segundo turno já com 40%. Veja os números, aprova o Lula 40%, era 41% na periferia, desaprova 57%, não sabe, não respondeu 3%, vamos lá. Aprovação do governo Lula. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Então o desaprova bateu 57% e o aprova caiu para 40%. Ou seja, o Lula tá com uma desaprovação bem alta. A pior desde que começou o mandato dele, de acordo com a pesquisa Quest. E definitivamente não é um cenário que ele estava imaginando para partir para eleição do ano que vem. Tá, o esperado dos petistas, comentários em Brasília, comentários que já não havíamos dito vem uma recuperação da imagem do Lula no meio do ano que vem e a economia, na visão deles, iria melhorar. E aí eles iam surfar isso, com um plano bem populista incidindo já sobre 2026. O plano eles não estão tendo a recuperação econômica para buscar as classes médias, né? Então eles estão antecipando os efeitos do plano populista, tomando as medidas populistas com Vale Gás, Vale Energia Elétrica, tudo para agora. Vamos prosseguir. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Vamos lá, levantamento aponta aqui. Pela primeira vez, católicos desaprovam o governo mais do que aprovam. Até janeiro a aprovação era maior e na pesquisa anterior houve um empate técnico dos dois grupos. Cara, quando você lê católico ali, né, você vai ter muito católico nominal, né, os famosos católicos de IBGE. Que é uma pessoa que, vamos dizer, ela... Não existe uma correlação direta entre ser católico, né, uma correlação obrigatória, uma causalidade entre ser católico e aprovar o governo Lula. É porque boa parte do catolicismo de IBGE, nas cidades pequenas, nos interiores do Brasil, pessoas mais humildes, ele bate com o eleitor lulista, dependente de bolsa e tal. Então você tem aí uma correlação que não é causalidade, tá? Então assim, a gente tá falando apenas da baixa aprovação do Lula, a aprovação do Lula caindo entre eleitores de renda média baixa ali. Lula deixou de ser mais aprovado que desaprovado em quem tem ensino fundamental. Agora um empate técnico. No Nordeste, por outro lado, Lula voltou a ter aprovação maior que a desaprovação. Esse é um ponto interessante, porque a reprovação dele aumenta com católicos, mas diminui no Nordeste. Então, qual a razão disso? Como é que se comportaram os católicos no Nordeste? Não sei se eles apresentam ali o cruzamento de dados. Isso aqui é um ponto interessante para a gente entender. Entre os eleitores mais pobres, que ganham até 2 salários mínimos, houve oscilação para baixo da aprovação e para cima da desaprovação. E os dois grupos seguem empate técnico. Mas isso imagino eu, pegando todas as regiões do Brasil, claro, e aparentemente o Nordeste puxando a desaprovação para baixo. Aí, de acordo com a pesquisa, caiu de 56 para 48 a parcela dos brasileiros que consideram que a economia piorou. Também diminuiu a fatia dos entrevistados que dizem ter notado aumento dos preços. A maioria dos brasileiros, no entanto, ainda considera que o poder de compra é menor do que há um ano. Para o editor da Quest, Felipe Nunes, os números representam mais blá, beleza, vai blá blá blá, vamos lá. Temos mais região, vamos lá. A Quest mostra que voltou a ser mais aprovado que desaprovado no Nordeste, 54 a 44. Então, pera, ele deu uma melhoradinha. É no margem de erro, mas ele deu uma melhoradinha. No Sudeste são os piores resultados dessa gestão petista. A desaprovação oscilou para 64 e a aprovação de 32. A margem de erro é de 3 pontos. Não. Assim, no Sudeste é bem sentido isso. No Sul, 62% desaprovam o governo petista, eram 64% na pesquisa anterior, enquanto a aprovação é de 37%. A margem de erro é de 6 pontos para mais ou menos. Muito louco que o Lula tá mais desaprovado no Sudeste do que no Sul. Sudeste, assim, não tenho meios assim para dar uma resposta rápida, porque eu imaginaria, né, um cluster de classe média mais homogêneo no Sul, né, imagino que, né, não, estranho. Talvez, como a economia no geral para a classe média ela está melhor no Sul, no geral, do que no Sudeste, a sensação de que vivemos um governo ruim no Sudeste esteja mais aguda. Números piores com segurança pública, números piores na economia. Então, talvez faça sentido.
apuradas em conjunto, Centro-Oeste e Norte registram oscilação na desaprovação. É complicado transformar o Norte e Centro-Oeste na mesma coisa, mas tudo bem, vamos lá. Gênero, entre homens... Gênero não, sexo, não é gênero, sexo. Entre homens, os números se mantiveram iguais de março. 59 desaprovam e 39 aprovam. Feminino e masculino, vamos ver. Atenção, finalmente, as mulheres estão vindo pro lado do bem, estão desaprovando o governo Lula. Que me desculpe a nossa querida Ana Hering aqui, mas a gente sabe do terrível poder que as mulheres têm de ferrar os seus países na democracia com seu sufrágio progressista, né, e bolsista, mas... Pô, estão desaprovando o governo. E entre os homens, né, a boca de jacaré tá bem clara. Raça e cor. A desaprovação manteve alta entre os entrevistados que se declararam pardos, 56 frente a 52. A aprovação nesse público era de 59, está em 40. Brancos seguem com maior desaprovação, 62, enquanto 37 aprovam. E pretos voltaram a aprovar mais o governo federal do que desaprovar. Isso aí, cara, você vai fazendo uma clivagem, no fundo uma clivagem por raça, vai seguir um critério de renda também, né? Inclusive o pardo é o intermediário entre o branco e o negro ali nisso. Faixa etária. Entre os grupos etários, 60% dos jovens de 16 a 34 anos desaprovam o governo federal, oscilação positiva de 4 pontos. Deixa eu ver. Cara, 16 a 34 desaprovam. Desculpa, 60% entre os 16 a 34. É alto demais. Veja só que, já falei pra vocês, muita gente é contra-intuitivo por causa do lance da tia do Zap. Os velhos gostam do Lula. Lula vai bem entre velho. Né? Vai bem na velharada. A escolaridade, essa coisa de escolaridade, beleza. Até 2 salários mínimos a coisa estourou. E interessante, 2 a 5 salários mínimos. Parece que até que um ponto não bate com o outro. Mas enfim, né? Pesquisa é pesquisa. Pela primeira vez, os católicos mais desaprovam entre os evangélicos. Deixa eu ver o gráfico. Muito louco isso. E aí, nessa onda de desaprovação, olha que interessante essa matéria. Olha isso. A gente já percebe há certo tempo que muitos elementos de esquerda vêm tendo coragem de romper com o petismo, né? Isso acho que muito por conta da internet. A internet permitiu a ascensão dos grupos comunistas e de linhas diferentes que atuam também no movimento estudantil e estão lá, né? Tendo seus pequenos espasmos de independência, inclusive atacando o governo. Isso não era comum no governo Lula 1 e 2, tampouco no governo Dilma. Mas vem ficando cada vez mais comum. Aí dá uma olhada no cartaz. Nós, professores das federais, elegemos Lula. Doutrinamos e influenciamos alunos, fizemos campanha... isso me parece fake, tá? Acho que não. Lógico que é. Sei não. Eles não falam nesses termos. Isso é mentira. Isso é fake. Isso é... ou false flag, ou, sabe? Uhum. Um direitista colou pra... Eles nunca falam nesses termos, isso não faz sentido. Gostou desse corte? Comente aqui embaixo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todos os vídeos.